Olá, amigos! É com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Estamos hoje no roteiro 2 do módulo 4 do livro 3º do EAD, que vai trabalhar a ressurreição da filha de Lázaro. E para compor esse nosso estudo, nós, claro, além da apostila, usamos aqui a síntese do Novo Testamento, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra. Usamos também, essa é uma sugestão da apostila, o Espírito do Cristianismo, de Karl Schutel, e usamos essa obra, Vinha de Luz, que é de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Iniciando o nosso estudo, nós tivemos a surpresa de hoje seguirmos um caminho não muito comum. Por quê? Porque muitas dúvidas foram nos surgindo e nós acabamos nos enveredando pelos aspectos históricos e culturais do povo hebreu, da cultura judaica. Então, para sanear dúvidas que, com a leitura, com a análise dos textos da apostila, vieram despontando para nós. E o primeiro aspecto interessante que nós encontramos nesse sentido histórico e cultural é uma narrativa que a gente separou de 3 evangelistas. Em Mateus, está no capítulo 9, versículo 18, diz assim: eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, ao Cristo, reverenciava ao Cristo. Marcos, no capítulo 5, versículo 22, vai falar assim, e chega um dos chefes da sinagoga. Então ele é mais explícito, não é só um chefe da sinagoga, de nome Jairo. Então dá nome também a esse chefe da sinagoga. E Lucas, no capítulo 8, versículo 41, fala assim: eis que veio um varão de nome Jairo, que era chefe da sinagoga. Então, nós temos aqui essa figura, Jairo, que chefiava uma sinagoga. E aí a dúvida começou a surgir para nós, Qual era, de fato, a função de Jairo? O que era ele? Era um sacerdote? Era um fariseu? Porque há diferenças. E isso nos conduziu à definição de templo e de sinagoga, que são coisas diferentes, Nós nos surpreendemos com isso, mas foi bem legal e conseguimos nos aprofundar um pouquinho mais nessa cultura judaica, o que não é a nossa, Vamos lá, nós somos cristãos e o conteúdo dos evangelhos, ele nos apresenta uma cultura que não é a nossa, que é a judaica. Talvez para o judeu da atualidade, esses termos sejam assim bem mais acessíveis, eles talvez estejam mais esclarecidos, mas nós não. Então vamos nos esclarecer também. Templo, o que é um templo? Templo é um local de adoração a Deus, seja pelos sacrifícios, seja pelos serviços. E quando eu falo de sacrifícios, ao tempo de Jesus, é sacrifício mesmo, sacrifício de animais, Seja pelos serviços, esses serviços são serviços da classe sacerdotal, ou seja, do sacerdote, ou seja, pelas oferendas. O pátio do templo é de acesso a todos, para que se faça o sacrifício, para que se faça a oferenda, para que se faça a adoração. É a área externa, o pátio do templo. A área interna do templo é de acesso exclusivo da classe sacerdotal. Então ninguém entra no templo. Esse templo do tempo de Jesus. Interessante a gente começar a compreender esses elementos. E a sinagoga, então? O que é? Porque até então, para mim, templo e sinagoga era uma coisa só, mas não, são coisas muito diferentes. A sinagoga, ela vem ser criada pelos fariseus por volta do século II a.C., ou seja, mais ou menos ali 200 anos antes de Cristo, com a finalidade de ser um local de ensino e de adoração também, aberto a todos. Então, olha só a grande diferença, Uma sinagoga
ela tem mais a cara dos nossos templos religiosos da atualidade, de uma igreja, de uma assembleia, enfim, de uma casa espírita, né? Porque todo mundo entra lá e nós vamos lá fazer o quê? Aprender e vamos lá adorar a Deus também. Bom, decorre disso o quê? Jairo era um chefe dos fariseus, porque ele era o chefe de uma sinagoga, que é uma criação dos fariseus, né? Então, Jairo não deveria estar falando com Jesus. Se ele fosse um simples fariseu, já não deveria. Ele era o chefe dos fariseus daquela região. Então, isso torna ainda mais grave Jairo ter ido ao encontro de Jesus para os fariseus. Mas não fica por aí, piora para os fariseus daquele tempo. Piora por quê? Porque Jairo não foi simplesmente procurar Jesus. Marcos, no capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim, ó, assim que o viu, prosternou-se. Lucas ele é mais explícito. No capítulo 8, 41, ele diz assim, ó, prosternando-se junto aos pés de Jesus. E prosternar-se é uma expressão idiomática semítica que significa curvar-se ao chão em sinal de profundo respeito. Então, gente, eu não sei se vocês conseguem perceber a gravidade do que aconteceu aqui para os fariseus. Porque existe um chefe dos fariseus que está ajoelhado, deitado, prosternado aos pés de Jesus, aquele que eles estavam perseguindo, que eles queriam eliminar. Então, é essa gravidade que vai justificar que durante o percurso outros fariseus venham dar notícia da morte da filha de Jairo, pedindo para que ele deixe de importunar o mestre. Na verdade, eles não querem que ele pare de importunar, eles querem que ele se afaste de Jesus, porque o Cristo não merece nenhuma reverência, que dirá a companhia do líder daquele grupo que pretendia exterminar o Cristo. Então, essa é a gravidade dessa atitude de Jairo, que vai em busca da cura da sua filha. E aí, eu pensei assim, entrou uma oportunidade bem interessante da gente se aprofundar não no tema, mas num elemento paralelo, que é o dos grupos sociais ao tempo de Jesus. Porque o tema, no nosso estudo, a gente consegue aprofundar, a gente vai ter tempo para isso, né? Mas essa cultura, esses grupos sociais são importantes para a gente entender algumas passagens, alguns elementos que vão nos sendo apresentados. E o primeiro grupo que a gente gostaria de apresentar aqui é o dos saduceus. O dos saduceus é a alta sociedade do povo judeu ao tempo de Jesus. Então, sacerdotes, políticos, comerciantes e outros ricos eram considerados saduceus, e muitas vezes a gente vai encontrar algumas referências a um saduceu como sendo um sacerdote. São coisas diferentes. Um saduceu é uma referência à alta sociedade. E claro, o sacerdote, ele faz parte da alta sociedade. Então todo sacerdote é também um saduceu. Mas nem todo saduceu terá de ser um sacerdote. Então nós vamos ter na classe política alguns que se elevaram naquela sociedade, se enriqueceram e ingressaram entre os saduceus, os chamados assim saduceus, né? Mas sem, no entanto, pertencerem à classe sacerdotal. O que nos leva para esse segundo grupo, dos sacerdotes. Sacerdotes, quem são? São os descendentes de Arão. Arão, irmão de Moisés. Arão é o mesmo que funde o bezerro de ouro durante o Êxodo, durante os 40 anos em que Moisés caminha pelo deserto com seu povo.
Então há aquele incidente do bezerro de ouro. Quem está à frente disso? Exatamente Arão, irmão de Moisés. Né? Por isso que não acontece nada com ele. E ao chegar à terra prometida, Arão e toda a sua linhagem recebe então o privilégio de ascender à classe sacerdotal. Os templos então passam a ser domínio daquela família. Né? Por exemplo, Zacarias, pai de João Batista, é um sacerdote, então Zacarias pertence à família de Arão, irmão de Moisés. Interessante, a gente vai começando a fazer essas ligações, né? João Batista também, então, filho de Zacarias, pertence à família de Arão, né? E, por consequência disso, também é um sacerdote, será um sacerdote, né? Vamos ao terceiro grupo, dos essênios. Os essênios é um grupo intrigante, pouco se sabe dos essênios. Esse grupo começou a tomar relevância a partir da descoberta dos pergaminhos do Mar Morto. Né? Esses pergaminhos trouxeram aí algumas informações acerca desse grupo, mas o que se sabe é que eles viviam isolados nos desertos. E aí vamos falar assim, nossa, mas tudo aquilo é deserto. A região onde o povo judeu ocupou, a chamada Terra Prometida, é uma região de muita seca, mas o povo judeu ele vai se alojar às margens do Rio Jordão, às margens do Mar da Galileia, então é uma região que tem um clima mais ameno por conta da água. Já os essênios, eles realmente se insulam deserto adentro. Então tem uma grande diferença, é deserto mesmo. E existe uma tese que isso já não tem como ser comprovado, porque faltam elementos históricos para trazer essa comprovação. Mas essa tese se fundamenta em alguns elementos das próprias escrituras, de que os essênios seriam responsáveis pela educação dos filhos da classe sacerdotal. Né? E nós temos já em Isaías, no capítulo 40, versículo 4, uma referência aos desertos, né? Dizendo assim, Isaías dirá assim, uma voz exclama, abri no deserto um caminho para o Senhor. Seria essa uma referência aos essênios, né? Como sendo aquele povo que iria trazer pureza de novo para a corrupção que reina, particularmente na classe sacerdotal, que Isaías criticava duramente, né? E é por conta desse movimento que surge então o grupo dos fariseus, que nós vamos falar daqui a pouco. Na sequência teremos ainda Marcos e João em seus evangelhos fazendo uma referência a João Batista, que refere a si mesmo como sendo a voz que clama do deserto. E essa referência que ele faz a si mesmo, eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, é uma referência a Isaías. É como se ele dissesse, eu vim cumprir a profecia de Isaías, endireitar o caminho do Senhor, anunciando o Cristo. Né? E dentro desse conjunto, a gente entende então a tese que está sendo apresentada por alguns estudiosos, que os essênios seriam os educadores dos jovens futuros sacerdotes, ou seja, os descendentes da família de Arão, porque João Batista era filho de um sacerdote, ele se identifica como a voz que clama do deserto, os essênios viviam no deserto, e a atitude de João Batista era muito similar a inúmeras práticas dos essênios que foram comprovadas pelos escritos do Mar Morto. Então, a prática de se banhar no rio, de viver de muito pouco. O João Batista vivia de gafanhotos, de pequenas frutas. Então, as características dos essênios. Então, aí, a partir desses pergaminhos do Mar Morto, é que essa tese ganhou uma certa força, mas demanda mais documentos para que possa ser comprovada. Né? Muito bem, então falamos dos saduceus, da classe sacerdotal, dos essênios. Falamos agora dos fariseus.
Os fariseus, fariseu significa apartado, separado. Então o fariseu vem dessa indignação com a classe sacerdotal, que nós vemos narrada em Isaías, no Velho Testamento. Isaías vem, critica muito e acaba sendo morto por conta das críticas que faz, né? E a partir daí surgem os fariseus, construindo as primeiras sinagogas no século II a.C., como uma forma de apresentar os ensinos de Moisés, da lei, da Torá, para o povo, né, que passa fome desse valor. E claro, são 200 anos, né? Aquele movimento vai mudando um pouco de forma, tal, e acaba assumindo mais ou menos o mesmo comportamento da classe sacerdotal ao tempo de Jesus, né? Movido por muito orgulho, por muita vaidade, por muitos elementos do poder, né? Então, mas ele surge de uma maneira, na nossa compreensão, dentro desse nosso estudo, muito lícita, né? E até pedida por Isaías ali, por esse profeta. Finalmente temos um último grupo, bem menor, o dos zelotes. Zelote, em hebraico, significa zelo pelo nome de Deus. E um zelote, os zelotes, eles compunham uma certa milícia violenta que se propunha a se contrapor a Roma, ao domínio romano sobre o povo judeu. Essa milícia é criada ali por volta do ano 6 depois de Cristo, então é bem contemporânea a Cristo, né? Ela é criada por Judas, mas esse não é o Judas, é um outro Judas. Os nomes eles eram muito parecidos, né? Esse era um Judas Galileu que cria então os zelotes. E qual o nosso contato com os zelotes? É Simão o zelote. Que, note só, a gente acabou de falar do Judas que cria os zelotes, mas tem o outro Judas também no Evangelho, né? E esse Simão o zelote não é o Simão Pedro. Ele é Simão o zelote, né? Outro Simão, portanto. Esse é o Simão que saca a espada. Entenderam? Então, uma milícia, violento, carregando espada. O Simão é um pescador, nem tinha uma espada, né? Então é o Simão Zelote que, na prisão de Cristo, é narrado como saca a espada e decepa, corta a orelha do centurião. Muito bem, gente. Mateus ainda nos apresenta, no capítulo 9, versículo 23, o segundo apontamento. Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas, e aí ele segue falando, né? Mas chamou a nossa atenção. Flautistas, o que é isso, né? E Marcos, no capítulo 5, versículo 38, vai dizer assim, ó: chegando à casa do chefe da sinagoga, contempla o tumulto e muitas pessoas chorando e gritando. Bom, historicamente, uma cerimônia fúnebre deveria ter, no mínimo, 2 flautistas acompanhados de uma mulher carpideira para chorar pelo morto, né? Então, esse conjunto, 2 flautistas mais uma mulher. E aí a gente entende que nós estamos falando de um chefe da sinagoga, né? Uma pessoa rica, e por isso que Marcos narra muitas pessoas chorando, e os flautistas com certeza tinham muito mais do que 2, que era o mínimo que deveria ter em uma cerimônia fúnebre, né? Dado o poder aquisitivo de Jairo. Então daí essa multidão chorando, muita gente foi contratada para chorar e possivelmente muitos flautistas. Essa ideia dos flautistas, ela está espalhada por várias culturas, né? Não se resume à cultura judaica, pelo que a gente pôde estudar. Beleza? Então é isso. Então, gente, agora a gente vai para essa obra aqui, aonde Karbar Schutel, lá no capítulo 58 que se intitula A Ressurreição da Filha de Jairo, vai fazer o seguinte comentário. Ele vai dizer assim, ó: outra lição aprendemos. Nos momentos difíceis da vida, é preciso voltar os olhos para os céus
e chamar a Jesus. Temos esse exemplo em Jairo. Então, bem interessante a linha que Karbar Schutel vai nos apresentar a partir desse texto evangélico de Jairo. E aí a gente escolheu, para ampliar um pouco esse ponto de vista, essa obra Vinha de Luz, né, que no capítulo 86 vai nos apresentar, Emmanuel nos apresenta, um texto que se intitula Saibamos Confiar. E Emmanuel nos dirá assim, ó: ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Emmanuel, sempre com aquela característica poética, ele nos apresenta um símbolo, né? Porque o pântano é a sujeira. Muitas vezes na nossa vida vamos nos deparar com sujeira. O deserto é escassez, é falta. Você não vai cair num deserto mesmo. Você vai passar por escassez, por privação, por falta. Você não vai cair num pântano. Você vai se deparar com uma sujeira. Espinheiros, dor. Já nos deparamos com todos esses elementos. Vamos continuar nos deparando com eles, segundo Emmanuel. E animais daninhos, predação, perseguição. É o mal pelo mal. E, gente, isso tudo está fora e dentro de nós. Como um símbolo, ele não está restrito ao mundo exterior. Tem os nossos desertos, os nossos pântanos, os nossos espinheiros e os nossos animais daninhos. Do lado de fora tem também, mas tem do lado de dentro. Emmanuel segue dizendo assim, ó: urge, porém, renovar atitudes mentais. É mais importante renovar atitudes. Por quê? Porque todos esses elementos do lado de fora, não há muita coisa que a gente possa fazer. É expiação, é impositivo. Do lado de dentro tem. É prova. Dentro de nós, nós somos os xerifes, aqueles que vão... Nós somos a lei, nós vamos definir o caminho rumo ao tomar. Em relação aos nossos pântanos. Eu posso converter esse pântano em terra produtiva. Em relação ao deserto, eu posso começar a plantar coisas ali. Em relação aos espinheiros, eu posso tirar os espinhos e plantar flores que não tenham mais espinhos. E em relação aos animais daninhos, eu posso eliminar os animais daninhos dentro de mim. Então ele diz, urge, porém, renovar atitudes mentais. É assim que eu transformo. Renovando atitudes mentais. Aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Aí ele falou, saibamos confiar, né? Aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Tem alguém no volante desse barco. Mas ele vai falar assim, ó, em todos os lugares há derrotistas intransigentes, intolerantes. Eu sou derrotista e não tolero nada. Meu nível de tolerância é esse aqui, ó. Qualquer coisa eu já perdi. E ele vai falar desses, que também somos nós. Quando tomamos essa atitude? Sentem-se nas trevas ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Tudo está a partir do foco que nós damos na nossa vida. Tudo está a partir do foco. Nós já falamos isso aqui, eu acho que algumas vezes a gente já se deparou com esse conceito vindo de Emmanuel. É o que eu olho, o que eu concentro a minha atenção. Então não importa se eu estou vendo um quadro de dor, o sol pode estar brilhando, mas eu estou focado naquele aspecto ali. Aquele dia maravilhoso, sol, o céu azul. Aí você olha para a pessoa e fala, diabão esse aqui, né? O cara olha para você e fala, diabão? Porque é tudo o que enxerga. É isso daqui, ó. Emmanuel está falando. Enxerga a baixeza nas criaturas mais dignas. Não importa. O Cristo não importou. A criatura mais digna que já esteve nesse planeta não importou. Suspeitam de todos, não importa quem seja. Emmanuel vem nos apresentando isso como fonte de lucidez para nós, tá, gente? Não é para a gente apontar o dedo para o outro
e ficar sentado em cima do próprio rabo, né? Segue Emmanuel dizendo assim, ó, aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte. Frivolidade é coisa, inutilidade, coisa sem importância, qualquer bobagezinha, né? Qualquer bobagezinha já inquieta. E se pudessem, pintariam o firmamento de preto, para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Quer dizer, se ele está no fundo do poço, se você oferecer a mão para tirar ele, ele puxa você ao invés. Porque muitas vezes somos nós esses. Segue Emmanuel dizendo assim, ó, na terra Jesus é o Senhor que se fez servo de todos. A confiança dele abrange as eras. Sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? A gente está saindo da animalidade. O trabalho só começou. Então, a gente fica com esse banho de lucidez que Emmanuel nos dá sempre, para que a gente, absorvendo esses valores, possamos colocá-los em prática nessa semana que somente se inicia. Grande abraço a todos, a gente se encontra nessa noite nos nossos estudos. Até lá!